fim que a gente alcance o objetivo que nos propusemos para ter essa oportunidade. Exatamente, toda a obra do bem seja qual for, parcela da obra de todo o Cristo Jesus, realizada, como Ele nos ensinou pela honra e glória do nosso Deus. Interessante, o pessoal vindo cantar aqui, lembrando o sermão das bem-aventuranças, né? E a gente percebe a intensidade do amor do Cristo por cada um de nós. Embora devedores, embora agindo pela nossa ignorância contra as leis de Deus, determinadas situações, momentos e decisões, o Cristo chega até nós e nos dá um sermão que não é um sermão para passar um bico de palavras de amém, né? É um sermão de bem-aventurança, bem-aventurados sereis. E dá uma série de condições de bem-aventurança para todos nós. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os mansos e humildes, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que têm limpo coração, bem-aventurados os pacificadores. E é interessante que Jesus igualmente nos ensinou, em determinado momento, conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Eu vou pedir licença aqui com a colega nossa, o Mário Henrique, uma exposição que ele fez na nossa casa, ele trouxe à tona essa questão. É interessante, quando ele lembra para nós outros, que se a gente parar para perguntar a nós mesmos o que é a verdade e o que é a libertação, a gente vai ter dificuldade de exemplificar ou de identificar o que é a verdade e o que é a libertação. Mas Jesus falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É interessante que quando ele fala no sermão das bem-aventuranças, que bem-aventurados sereis, ele coloca isso num futuro, numa condição. Bem-aventurados sereis, a gente aprendendo, dentro da nossa condição de aprendiz aqui na Terra, aprendendo e nesse aprendizado a gente ser libertado. E a verdade, mas como Jesus foi questionado por Pôncio Pilatos e questionou a ele o que é a verdade, Jesus não falou nada. Por que será que Jesus não sabia o que era a verdade, o que é a verdade? Com certeza não. Com certeza nós outros não tínhamos medida para entender o que era a verdade. Jesus então achou, no nosso entendimento, que não era o momento ainda do nosso conhecimento disso. Da mesma forma, quando o ladrão, o dito não bom ladrão, o outro ladrão, questionou Jesus, que se ele fosse filho de Deus, ele descesse da cruz e tirasse os dois também de lá. O que Jesus respondeu para ele? Nada. Ele não estava em condições de compreender o que Jesus poderia falar. No entanto, quando o outro pede e fala para o outro ladrão que eles erraram, mas esse homem que estava ali, o Cristo Jesus, não errou, não fez nada, praticou o amor, salvou pessoas, curou cânceres, curou a mulher hemorroísta, curou paralíticos, curou ancianos. Ele não deveria estar ali. Jesus aí volta-se para ele e fala: ainda hoje vos digo, estareis comigo no paraíso. Vos digo ainda hoje. Na realidade, é uma questão de vírgula, né, que a gente tem que levar em conta. Jesus não falou: te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Ele falou: te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Depois de passar tempo de aprendizado que deveria passar. Mas nós não sabemos definir o que é verdade e o que é liberdade, mas fica mais fácil para a gente entender o antônimo de verdade e de liberdade. O antônimo de liberdade é prisão, escravidão. A gente sabe o que é. O antônimo de verdade, mentira, a gente sabe também o que é. Por que a gente sabe? Porque está no nosso nível de ação, de entendimento e de até realização. É mais natural e mais fácil para a gente, por vezes, mentir e saber o que é prisão do que entender em intensidade o que é liberdade e o que é verdade. Por isso que a gente entende o antônimo disso. Mas haveremos de, com o tempo, evoluir, aprender e chegar à nossa condição de espírito puro e depois de espírito crítico. E aqui tem uma lição do livro Cartas e Crônicas, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Irmão X, Humberto de Campos,
ele vai nos dar um entendimento interessante, que era como se Humberto de Campos estivesse conversando com um amigo dele, e ele fala para esse amigo participou de uma sessão de materialização de espíritos. Isso na lição, conversando logicamente, Humberto de Campos desencarnado, com esse amigo dele desencarnado também, tinha desencarnado. Mas comentando antes do desencarne do amigo. Ele fala que ele participou de uma sessão de materialização de espírito. E é interessante que esse amigo, ele pôde perceber a intensidade da claridade desses espíritos se manifestaram. Foram materializados, e a intensidade da luz, da radiação luminosa que eles tinham. E ele então, depois dessa possibilidade, dessa oportunidade, quando é terminada a realização de materialização, esse amigo dele sente que volta para casa um pouco incomodado. Ele sente que a via que levava ele de volta para casa era uma estrada, um percurso frio. Ele sentia que a família dele, quando chegava em casa também, não comungava com os mesmos entendimentos dele, e ele sentia que é como se o pensamento dele estivesse preso, vivendo entre os familiares. No outro dia do trabalho, ele sentiu que a ignorância natural dos seus colegas de trabalho causava uma certa dificuldade de aceitação e convivência com eles também. Então ele começa a questionar que um moleador que visse uma usina de eletricidade com sua transmissão de energia, tudo, fizesse uma comparação das toras que viravam carvão, ele começou a também identificar essa diferença e entender a diferença entre essa usina elétrica e o tratamento de carvão, com carvão. Porque ele trabalhava numa olaria para cozer o barro, havia cerâmica para fazer os vasos e tudo mais, ele usava do carvão. Ele começa a questionar, então, se não era mais interessante para ele, depois que ele viu essa manifestação de espíritos radiantes, que foi comprovado a ele a realidade da vida após a vida, e da intensidade, da beleza dessa vida após essa vida encarnada, se não era mais lógico, porque aqui vai depender, né, meus irmãos, da condição e da ação de cada um de nós, para alcançar essa condição desses espíritos radiantes que ele viu nessa manifestação de materialização de espírito. Mas ele começou a questionar se existe essa usina elétrica nessa intensidade de tecnologia, né? Como ainda ficar trabalhando com carvão vegetal? Não era mais interessante ele deixar esse trabalho dele na cerâmica e procurar subir para a espiritualidade na condição desses espíritos puros? E aí, Humberto de Campos começa a fazer algumas colocações que, se ele pensando assim, seria o mesmo que uma semente que pudesse observar uma espiga toda florida e toda com seus grãos e se recusasse a aceitar estar alojada numa cova úmida e lamacenta, seria o fim do pão para a humanidade, se ela não aceitasse essa situação. E fala para ele também, Humberto de Campos conversando com ele, que essa questão dessa evolução que ele presenciou é uma questão de esforço e de tempo. Aqui é interessante. Começa então algumas considerações que nos pode reverter a reflexões. Primeiramente, por que esse rapaz, vendo essa manifestação de materialização e vendo a intensidade de luz desses espíritos, já quis deixar tudo que ele estava fazendo aqui, independente de qualquer coisa, e ir procurar a espiritualidade para conseguir talvez chegar no estágio que esses espíritos estavam. Isso nos remete naturalmente a nós outros, igualmente aqui repetindo, o porquê da gente não mais entender que nós não pedimos para nascer. Nós imploramos para nascer, nós suplicamos para nascer. Justamente como esse rapaz que viu nessa sessão de materialização a intensidade de luz desses grandes espíritos nessa condição de evolução, nós também percebemos isso do lado de lá. E nós do lado de lá também passamos a entender a brevidade de uma vida aqui, de 80, 90, 100 anos. Nós somos seres eternos. Qual que é a nossa idade? Qual seria a idade de Deus? Vamos entrar no mérito disso que nos escapa o entendimento, né? Às vezes as pessoas questionando quem é o mais velho, tem uma lição do Boa Nova também, o pessoal, os mais velhos apóstolos se achavam na condição de conduzir os outros,
E Jesus, então, questiona para eles, né, qual seria a idade de Deus, então, né? Mas, nesse entendimento, então, dessa condição desses espíritos evoluídos, e a gente querer chegar nesse ponto também, nós percebemos, e temos um entendimento do lado de lá, que nós precisamos adquirir determinadas habilitações para que a gente possa estar na nossa evolução. E dentro dessa evolução, conseguir, inclusive, as bem-aventuranças de Jesus, que nos prometeu no seu sermão das bem-aventuranças. Embora passando pelo sermão profético, identificando as dificuldades que nós estamos atravessando agora. Natural, dentro do seu sermão profético, dentro da epístola de Paulo, segunda epístola de Paulo ao Timóteo, capítulo 3, fala tudo o que está acontecendo agora. É interessante, a gente já identificou aqui, a gente já sugeriu aqui, a gente pegar o Novo Testamento e pegar o Paulo, o apóstolo da segunda carta de Timóteo, falando o que está acontecendo, não tem nada fora do projeto, nada fora do esquema, é para estar acontecendo o que está. Então é para estar acontecendo um mundo sem rumo, um mundo sem o timão está rodando a bel prazer? Não. É necessário estar acontecendo tudo isso, primeiramente, pela quantidade de irmãos nossos que estão encarnados hoje com a oportunidade desse aprendizado. Há pouco tempo, há 50 anos, aí, nós tínhamos 2 bilhões de espíritos encarnados, hoje nós temos 8 bilhões. Isso é por acaso? Não. Tudo então, é um planejamento. Então somos nós, juntamente com mais 8 bilhões, que estamos numa condição desse aprendizado especial, não único, não útil, mas especial e precioso, porque é a nossa salvaguarda da nossa evolução e a nossa condição e habilitação para voltar para essa terra num outro momento. E nós, então, nesse momento, após aí 7.000 anos de um ciclo, iniciando um outro ciclo e já partindo para o 7º milênio desse novo ciclo, a gente efetivamente não mais só entender as bem-aventuranças, entender as razões da nossa criação, mas fazer o esforço de amar um tanto mais. Fazer o nosso esforço daquele que Paulo, apóstolo, realizou no encontro com Jesus. Nós, com certeza, também haveremos de ter o nosso encontro mais intimista com Cristo. Nós já estamos na nossa estrada de Damasco também, como Paulo esteve. Como Paulo também ajoelhando e perguntando ao Cristo: que queres que eu faça? Com certeza, a gente tendo essa intimidade maior com o nosso Jesus, e a gente, no fundo do nosso coração, questionar a Ele: Senhor, que queres que eu faça? Ele nos falaria pura e simplesmente, mas intensamente: ama. E é um sentimento que está totalmente da nossa mão, essa decisão de amar um tanto mais. Porque depende só de nós, não depende de mais ninguém, e a questão é relativa, intrínseca a cada um de nós. Por isso nós somos os artífices do nosso destino, nós somos os construtores do nosso destino, e não mais os construtores da nossa necessidade de sofrer aqui para a gente aprender a amar e pagar o que a gente está devendo. Nós não nascemos para sofrer, nós não nascemos para pagar, nós nascemos para amar um tanto mais. E como Paulo, apóstolo, nós também, na nossa estrada de Damasco, temos essa chance, junto ao nosso Cristo, na intimidade de nós mesmos. E a vida é tão sábia que nos oferece múltiplas possibilidades disso, a começar dentro da nossa casa, dos nossos relacionamentos, com cada um que a gente não por acaso estamos reencontrando. A vida nos oferece a possibilidade desse amar. E aqui, esse amar não vai ser tão simples assim: eu te amo. O amor eros, o amor paixão, talvez nem o amor grego, filha, né? Eu gosto de você, você gosta de mim. Eu te ajudo porque você me ajuda. A gente deve estar, ou vamos investir mais agora no amor ágape. Porque nós já estamos no momento, meus irmãos, desses 8 bilhões de espíritos reencarnados, e nós outros, sem ser melhor do que ninguém, por sermos profitentes da doutrina espírita, mas tendo um diferencial que nos efetivamente diferencia do entendimento dos nossos outros irmãos, mas nem por isso somos melhores do que quem quer que seja, de qualquer segmento religioso. O importante é ser bom, né, ser espírita.
mas é muito mais fácil ser bom sendo espírita. A questão é só essa. Nós estamos num momento, então, em que nós estamos chamados para essa decisão de amar um tanto mais. E a vida nos dá essa possibilidade, nos ajudando no combate das razões dessa nossa reencarnação e desse aprendizado de amar um tanto mais. 2 pilares das nossas necessidades reencarnatórias, que nós sabemos são o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Às vezes a gente fala, não, eu não sou orgulhoso, a gente leva o orgulho para a questão material, diferencial do material. Não, discorde da gente. Discorde do time esportivo, né? Discorde do nosso candidato político. Às vezes a gente chega numa situação sem julgar de maneira alguma, cada um está naquilo que você é convencido, mas a gente chega numa situação em que as famílias se separam, um conversa mais com o outro, por decisão política, e a gente esquece quem que é o governador da terra, a gente esquece de quem que está a direção do Brasil, do nosso planeta, e a gente se entrega a esse ou aquele como se ele fosse o salvador da pátria para nós, sem aqui identificar essa ou aquela dificuldade, ou esse ou aquele erro, desse ou daquele, do A ou do B. Natural que possamos ter uma simpatia maior pelo A ou pelo B, tudo bem, não tem problema, mas não por isso eu vou ficar de mal, deixar de conversar com um parente meu porque ele difere do que eu penso. Ou será que todo mundo, para ser meu amigo e caminhar comigo, tem que pensar como eu penso? Senão não é adversário, é inimigo. Se eu estou aqui na frente vendo 6 e o companheiro está vendo 9, quem está errado? Mas eu vou convencer ele que ele tem que passar para o meu lado para ele ver o 6, que ele não pode ver o 9. Se eu não quero ver o 6, eu quero ver o 9, tudo bem. Vamos torcer para quem segue o 6 dê certo, quem segue o 9 dê certo, não, né? Mas esse é um outro detalhe também, mas é importante pelo nível, pelo estágio que nós estamos. Nós já temos a doutrina espírita como consolador que Jesus nos prometeu que pediria a Deus. Ele não falou que ele enviaria o Consolador. Eu vou pedir ao meu Pai e ele nos enviará o Consolador para revivecer os meus ensinos e ensinar o que eu tenho dito. Porque aí nós vamos estar numa situação de poder ter maior compreensão. Porque a época do Cristo era mais difícil. O doutor Darei achou que tinha que voltar a ver o tamanho para nascer de novo. Então, nesse instante agora, nós estamos tendo essa grande oportunidade e essa sabedoria da vida nos colocando na posição em que nós merecemos, nós já falamos aqui, não, em que nós precisamos. Nós estamos com aquelas pessoas mais adequadas para a gente fazer diferente dessa vez. E nós participamos desse projeto, nós assinamos embaixo desse projeto, nós somos inspirados e conduzidos por amigos espirituais muito mais maduros, muito mais experiência do que nós, nos ajudando nessa decisão. Nós nascemos para resolver isso. Não vai ser a última oportunidade, nem a última chance nossa, não. Nós vamos ter quantas forem necessárias. Mesmo porque nós somos seres eternos. Mas, talvez, se dessa vez não der para nós nessa, um dia nós estaremos num outro planeta, lendo um livro chamado Os Exilados da Terra. Embora a gente já saiba e já tenha lido hoje aqui Os Exilados de Capela, né? Então, é uma questão também que chega num ponto que as coisas, efetivamente, para que não seja prejudicada a evolução da humanidade do próprio planeta, são irmãos nossos, são efetivamente exilados para um outro planeta mais atrasado, menos avançado do que o nosso, para que com o conhecimento tecnológico, conhecimento intelectual que eles já conseguiram aqui, poder auxiliar aqueles que estão lá, como aconteceu aqui com a gente na Terra. Os exilados de Capela, da constelação do Cocheiro, o Sol Capela, o planeta do Sol Capela, que passou pela condição que a Terra está passando agora, eles chegaram aqui e já tinham dois povos já terráqueos aqui, né?
nós sabemos, os africanos e os chineses. E chegaram os arianos, chegaram os hebreus, chegaram os hindus e chegaram os egípcios. Essas 6 comunidades de povos se miscigenaram e formaram a nossa humanidade, que somos hoje aqui. Mas mais importante que isso, então, naquele amigo do Humberto de Campos que a gente falava, voltando para casa e vendo a estrada fria, e a família dele também com dificuldade, e ele fazendo um comparativo da usina de eletricidade com o carvão, ele pensando então que era mais interessante ele deixar tudo que ele estava fazendo aqui e voltar, e empenhar em conseguir esse alcance desses espíritos iluminados que ele viu, é colocado para ele que nada acontece por acaso nem de rompante. E toda evolução ela demanda tempo e esforço. Aí volta de novo para nós outros. Nós comentamos aqui por que a gente implorou para nascer. Porque a gente vê nesses espíritos de lá e a condição de evolução deles e a sapiência, a sabedoria, as possibilidades deles, nós queremos ter isso para nós também. E nós sabemos do lado de lá e temos a certeza que isso está separado para cada um de nós e ninguém vai nos impedir de alcançar. Mas a gente quer fazer isso mais depressa, porque é bom demais. Então a gente implora, vem que nasce novo para fazer diferente. Por isso que pagar é complicado, porque a gente pode pensar que eu estou pagando porque eu fiz errado. Então as dificuldades que eu estou passando é o pagamento que eu errei, não posso fazer nada. E eu continuo brigando em família, porque eu escolho A e o meu familiar escolhe B. E eu continuo achando que por ser espírito eu sou melhor do que o meu vizinho que é evangélico ou católico. Eu continuo achando, por mesa, no nosso desentendimento, que eu nasci para salvar o pessoal da minha família. Que eu estou ali para salvar todo mundo. Só eu que ajudo, só eu que faço. E às vezes eu vou ter uma surpresa do lado de lá, quando eu voltar para lá, que eu passei por isso, e a gente vai lembrar, ou vai ser colocado para nós do lado de lá, a nossa lição de bem e mal sofrer, que é certo que sofreis. Aí o espírito evoluído, o espírito da mensagem nos ensina, né? É certo que sofreis. Pena que sofreis em vão, porque não sabeis sofrer. Gente, nós já pensamos a gente passar as dificuldades nossas naturais. Nós estamos na escola, né, gente? A Terra funciona como penitenciário por vezes, sim, e a caridade com a pessoa, no nível de ignorância, ser segregada a uma penitenciária de caridade para ele, funciona como hospital, sim, muitas vezes, mas acima de tudo como escola. E nós somos jovens, aprendizes da escola da vida. Então, os testemunhos, as dificuldades, os obstáculos, os desafios, nós pedimos para passar. Porque esses desafios vão nos dar o que nós pedimos, que são as virtudes. Quais delas? Por exemplo, a ciência. Por exemplo, a presença é mais fácil, né? A ciência é mais fácil de ter, né? A virtude da coragem de perdoar. Que o Chico falava que era a coisa mais difícil para o homem, para o ser humano. A coragem de perdoar. Nós conseguimos a virtude do BIP, né? Que nos liberta. Benevolência para com todos. Indulgência, obrigado. Indulgência com os erros dos outros. Olha que maravilha. Vocês não são da época do BIP, muita gente aqui era da época do BIP, tinha o BIP, um negócio para chamar, né? Hoje não tem mais. Tinha o BIP, então esse BIP tem o BIP espiritual também. O que nós precisamos? Qual que é esse BIP? Todos nós podemos ter e já está incluído na nossa reencarnação. Só falta a gente aflorar e praticar, lógico, deve estar aqui dormindo aqui, nós temos que aflorar e praticar, viu, Santo? Benevolência para com todos, sabe? Benevolência para com tudo. Indulgência para com os erros alheios. Por que eu tenho que ter indulgência com os erros dos outros? O erro não é meu, é fulano que errou, por que eu tenho que ter indulgência? Indulgência não é aceitar o erro da pessoa e ser conivente. Jesus falou isso para Nicodemos. Quando Nicodemos questionou ele por que ele pediu perdão a Deus pelos seus crucificadores, Jesus responde: eu não disse que eles deviam fazer o que estavam fazendo. Olha Jesus, meus irmãos, eu já falei isso aqui, me desculpe, mas eu não esqueço essa passagem. Nicodemos conversando com Jesus na espiritualidade, no livro Anual, porque esse Senhor questiona o Senhor: por que o Senhor pediu perdão a Deus por aqueles que te esbofetearam, te chicotearam, te crucificaram? E Jesus responde a Nicodemos: Nicodemos,
justamente por não saberem o que estavam fazendo, são dignos de maior compaixão. Esse é o nosso Cristo, que vai nos mandar para o inferno, vai nos fazer nascer para pagar o que a gente fez de errado e sofrer. Justamente, efetivamente, por não saberem o que estavam fazendo, o que a gente faz com uma criança novinha, de 2 anos, que vai ter que segurar uma netinha de 2 anos, não precisa pegar o lápis na parede, vai dar zebra. Mas o que você faz com uma criança de 1 ano, 2 anos que rabisca a parede? Você pune ela? Você castiga a criança e quer saber que não pode fazer isso? Nós ainda estamos na fase de crianças espirituais, nós ainda estamos ainda na condição entre espírito ainda, não espírito inferior, né, que a gente já tem sentimento, a gente já tem sentimento de amor, de carinho, né, mas assim, aí nós estamos na fase, nós estamos podendo entrar agora na condição do planeta de sair de prova e expiação para a regeneração e começar nesse planeta de regeneração, a gente está em convalescência. O que é o doente quando está em convalescência? É aquele que sai andando devagarzinho no hospital, carregando soro, carregando soro devagarzinho, andando. Isso é o pessoal. Às vezes a gente acha que planeta de regeneração, nós vamos, né? Chico Xavier, São Francisco, vamos conversar com Jesus. Não, nós estamos convalescendo, mas o bem vai prevalecer. Precisamos ter, mas o bem vai prevalecer. Para aqueles de nós que estamos apostando no bem hoje. Foi falado aqui do que a gente fala, do que a gente pensa até, pensar positivo e tudo. Então, nós estamos nesse momento nosso de poder apresentar essa nossa intensidade, interesse efetivo de fazer o bem, de conviver bem. E para isso a gente vai poder então renascer aqui. Essa é a nossa grande chance hoje. E o nosso orgulho, o nosso egoísmo é que nos impede de estar numa condição melhor. E pagar os nossos erros é perigoso porque a gente acha que está pagando o que fez de errado e o nosso orgulho, o nosso egoísmo volta para lá do lado de lá, depois de 80, 90, 100 anos, do mesmo jeito. De vez nós chegamos aqui, nós voltamos para lá. Não levando desafio para casa, eu não prejudico ninguém, mas se me prejudicar eu não converso mais, eu papai, vai aqui do homem velho. No planeta de regeneração, o homem velho não vai ter espaço para ele mais, como já não tem para vários espíritos já do homem velho, né, que já estão indo lá para Quirion, lá para outro planeta, um planeta sem luz, sem energia, já falei aqui, sem WhatsApp sagrado. O que a gente vai fazer? Não tem WhatsApp, né? Então, gente, isso não é brincadeira, não, é sério. Os egípcios vieram para cá, o pessoal super evoluído, com pirâmides lá de pedra de 700 toneladas, sem cimento, sem guindaste, sem. Né, foram os primeiros a voltar para o planeta deles lá. Mas é a gente mesmo chegar aqui, e muitos de nós podemos ser capelinhos ainda. Chegar aqui e poder ajudar a humanidade desse outro planeta mais dificuldade para melhorar. Então, nós estamos aqui então nessa situação, com a nossa família possibilitando esse nosso aprendizado, de vez que também é certo que sofreis, pelo que sofreis em vão, que não sabeis sofrer, que nós falamos. O que é saber sofrer? Aqui é interessante também. O que é saber sofrer? A gente para saber sofrer, isso está na nossa mensagem lá. Bem e mal sofrer. É certo que sofreis, pena que sofreis em vão, que não sabeis sofrer. O que é saber sofrer? O que será? É achar que tudo bem? Que nós nascemos para sofrer? Agora, em vez de falar que reencarnação é merecimento, não é punição, merecimento. O que é saber sofrer? A gente parar, com muita calma, sem culpa, porque a culpa nos coloca numa outra situação totalmente inversa da autossuficiência. Então, sem culpa, a gente parar e falar, eu estou passando por isso. O que é que essa experiência está me ensinando? O que eu preciso aprender com essa experiência? Aí nós vamos ter dificuldades afetivas, dificuldades financeiras, dificuldades trabalhistas, dificuldades principalmente e mais de tudo de relacionamentos. Tudo isso está nos ensinando dificuldades de perdoar, dificuldade de ter paciência, benevolência, indulgência, perdão. Nós temos que parar. Jesus não espera de nós nenhuma condição de São Francisco de Assis e Chico Xavier, mas pelo menos que a gente esteja um passo à frente. O que é esse um passo à frente? É a gente começar a entender que aquela pessoa que me ofende, aquela pessoa que me prejudica, que me julga,
eu, os meus familiares, estão num nível de ignorância que talvez eu estivesse há uns anos atrás. É só isso. E ele está me dando a chance de conviver com ele, entendendo a posição que ele está. Mesmo porque se Jesus fosse gostar só dos bons, a gente está do mesmo lado, porque ele falou que não veio para os não veio para os bons, para os sãos, ele veio para os doentes, que são necessitados, como nós somos todos dele, né? Então, é interessante, esse bem e mal sofrer é isso. E aí, aqui tem interessante, outra coisa interessante nessa lição também, que é muito, foi falado aqui da prece, a importância da prece. E ela tem uma ditado da prece lá que é muito importante para nós. Nós sabemos que a prece, aliás, nós não temos entendimento, talvez, a maior parte de nós, da intensidade do poder da prece. É dito pela espiritualidade que nenhuma prece fica sem resposta. Lógico, tem preces que às vezes a gente está fazendo pensando em outra coisa, né? Mas no momento em que a gente ora para o nosso Deus com confiança, nenhuma fica sem resposta. Pode não ser a resposta que eu quero amanhã, mas ela é conduzida para o meu melhor e eu vou saber dessa resposta. E às vezes tem respostas talvez até amanhã mesmo, dependendo do que eu peço e da intensidade que eu quero. Mas na frase dessa do Espírito Protetor, dessa bem e mal sofrer, ela fala: a prece é essencial para o Espírito. Mas a prece é essencial, mas ela depende não só dela mesma, mas da fé. Então, a fé é tão importante quanto o nosso meio de fazer a prece. Então, a gente tem que orar e acreditar. E sem fazer tudo sem medo, né? Então, a prece é essencial. E tem outra passagem também, que o Tiago fala aqui: orai, mas orai com sinceridade, sem nada duvidar. Porque aquele que duvida é como a onda do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Não pensa esse homem que recebe alguma coisa do Senhor. Olha que coisa interessante. Orai, mas orai com sinceridade, em nada duvidar. Quer dizer que quando a gente duvida, a gente não tem sinceridade na prece que nós estamos fazendo, né? A prece é um sustentáculo para a alma, mas ela por si só não basta. É preciso que esteja apoiada numa fé viva da bondade de Deus. Isso está lá no bem e mal sofrer. É necessário que ela esteja apoiada esteja apoiada, o que eu falei? A prece é um sustentáculo para a alma, mas ela por si só não basta. É preciso estar apoiada numa fé viva na bondade de Deus. O desencorajamento é uma falta. Deus não responde pela falta de coragem. Então, quando a gente liga a nossa prece com a nossa fé em Deus e na bondade de Jesus e de Deus, a nossa vida começa a transformar. Mas esse amigo do Humberto de Campos continua a colocação dele, e o Espírito está falando então que essa condição de espírito evoluído que todos nós estamos caminhando depende do nosso esforço e depende do tempo. E ele fala depois que no próprio Evangelho dos evangelistas, tem experiências dessas. O que ele fala lá? Ele fala que quando Jesus teve a transfiguração no Monte Tabor, né? A gente sabe que Jesus estava lá com Elias e com Moisés. Interessante, né? Elias e Moisés. O pessoal falava que Elias tinha que vir antes de vir o Mestre Jesus, e Jesus fala dele, ele já veio sendo conhecido, porque quando ele era João Batista, né? João Batista era Elias. Mas está lá, Jesus, Moisés e Elias. E Pedro estava lá também, no Monte Tabor, lá teve a transfiguração de Jesus. Ele se encheu dessa luz dos bons, dos grandes espíritos, com Moisés e com Elias, e virou uma luz só, e Pedro ficou impressionado, perguntou a Jesus se ele podia fazer uma cabana ali, e ficar ali e nunca mais voltar lá para baixo, né? E na realidade Jesus não concordou com ele teve que voltar e teve que levar aprendizado, passou por dificuldades, depois teve o testemunho de sacrifício sendo ele também crucificado de cabeça para baixo. A condição de Pedro. Paulo apóstolo igualmente também, encontrando com Jesus, recebendo um abraço de Jesus na estrada de Damasco, também ele não seguiu com Jesus junto para onde Jesus estava e pronto. Não, voltou, ficou cego, foi até Ananias tirou a cegueira dele, e ele também foi apedrejado, foi preso e foi por fim degolado e sacrificado também, Paulo. Então, esse exemplo que é dado lá do Humberto de Campos, desse outro rapaz que queria subir direto, foi dando os exemplos das conquistas que a gente vai tendo dessas virtudes, apesar das dificuldades enfrentadas. Depois ele dá mais
O último exemplo, que é o exemplo de Jesus. Por fim, ele fala em Cristo, né? Jesus, olha que coisa interessante, meus irmãos. Isso está no... Jesus, quando ele subiu no monte para fazer a oração dele, depois do sermão profético, ele pediu que Tiago, João e Pedro orassem com ele. Eles ficaram lá embaixo e Jesus subiu no Monte das Oliveiras para orar. E de Jesus desce a primeira vez, eles estão dormindo, nós sabemos disso. Depois tem o porquê ele está dormindo, no outro momento a gente fala, é o ensinamento também. Tudo de Jesus é ensinamento. Jesus pega, eles estão dormindo e Jesus fala assim, Jesus fala, está lá todo Boa Nova, a oração do orfo, do livro, Chico Xavier, pelo Espírito de Humberto Campos também. Então Jesus chega para eles estão dormindo, e Jesus chega e fala, eu fui visitado por um anjo de Deus. Como assim? Jesus fala, eu fui visitado lá quando ele estava orando por um anjo de Deus. O que a gente vai entender disso? Jesus teve um anjo de Deus, que a gente escapa o nosso entendimento da intensidade de evolução desse anjo, no mínimo é igual a Jesus, né? Não está ali confortando Jesus, não vou aumentar o mérito disso, que a gente se perde nesse entendimento. Mas Jesus fala, eu fui visitado por um anjo de Deus. E aí, na colocação do Humberto Campos, ele fala, e Jesus não seguiu com esse anjo para a espiritualidade gloriosa e luminosa. Ao contrário, ele desceu, foi julgado, foi humilhado, foi açoitado e por fim foi crucificado. Por fim, ele chega para esse rapaz então e fala, meu amigo, continua na sua olaria, continua fazendo os vasos, os tijolos, as telhas, que você vai ajudar muita gente a construir suas moradias. E se você quiser mesmo subir para essas estrelas, não perde o entendimento de que a gente, para olhar para essas estrelas e chegar nela, a gente vai precisar de, pelo menos agora, estar acendendo uma lamparina no chão. Termina essa lição colocada para esse rapaz, né, que queria subir direto e deixar as coisas dele aqui, chegando até nós também no nosso entendimento. Nós estamos passando aqui as nossas dificuldades, que nós estamos aqui, as dificuldades afetivas, financeiras, trabalhistas, amorosas. Aí eu acabei esquecendo de falar, falei do amor eros, amor paixão, amor filha, eu gosto de você porque você gosta de mim, do amor ágape, né? O amor ágape é o amor de Deus. O que é esse amor de Deus? Deus, nosso Pai Celestial, Jesus igualmente, não concorda com o que a gente esteja fazendo, desvirtuando das leis dele, mas ele nos ama. Ele nunca deixa de nos amar. Está no nosso livro Céu e Inferno, do Kardec, o Céu e o Inferno, capítulo, segunda parte, capítulo 21. Independente da perversidade e da ignorância que a gente cometa, olha que coisa, gente, está no livro Céu e o Inferno. Código Penal da Vida Futura, pronto. O Céu e o Inferno, Código Penal da Vida Futura. Item 21, se não me falha a memória, 21 ou 31. Independente da nossa perversidade até e ignorância, está lá escrito, Deus nunca nos abandona. Então, o que é que nós vamos ter medo? Tudo bem, nós temos insegurança, nós temos medo, nós temos carência, nós temos a nossa fé é pouca, nós temos sim, nós vacilamos nas nossas dificuldades, é natural e é previsível e natural, mas nós não estamos abandonados. E quem está nos amparando, nos sustentando, não está nos carregando. O caminho é nosso. Não porque a gente tem que sofrer para caminhar, a gente tem que aprender. O caminho é nosso, mas a sustentação, o amparo, a inspiração é do nosso Cristo, é do nosso Deus que nos criou. Nos criou e nos ama desde o instante primeiro da nossa criação. Então, meus irmãos, para encerrar, nós estamos com tudo a nosso favor. Num momento precioso desse, em que parece que a Terra está de cabeça para baixo, como o Chico falou lá em 1971, no Pinga Fogo. E nessa época o planeta vai estar de cabeça para baixo. E está, mas tudo de acordo com o que deve ser. Nós estamos com 8 bilhões de espíritos tendo a chance de carimbar o nosso passaporte para voltar para essa Terra melhor. E depende de nós. E só depende da gente amar um tanto mais. E a ofensa, a maledicência, a injúria e até as coisas prejudiciais que são enviadas para nós por irmãos de menor entendimento, de maior ignorância do que nós, são com certeza grandes oportunidades a gente se colocar efetivamente a favor de conseguir esse BIC. Benevolência para com todos, indulgência com os erros alheios e perdão das ofensas. Nós não vamos conseguir tirar 10, nós não vamos conseguir todos os dias, em toda situação, fazer isso. Nem Jesus espera isso. Jesus não espera, para encerrar,
de nenhum de nós espetáculo de grandeza, que nós não damos conta ainda de fazer. Como Emmanuel faz, como Bezerra de Menezes, como Paulo Apóstolo, como Estevão fez, como Abigail, como tantos outros. Nós não conseguimos ainda. Mas ele espera pelo menos que a gente já esteja interessado em fazer melhor, fazer diferente, não devolver ofensa, não guardar mágoa, não guardar rancor. Uma hora nós vamos falar o que o rancor e a mágoa faz na nossa saúde. Não guardar mágoa, rancor. Entender que aquele que está nos prejudicando, entre aspas, nos está dando a chance desse perdão, dessa benevolência, dessa indulgência. E é dessa forma que nós vamos, mais rápido que a gente imagina, passar essa vida aqui e voltar para lá, levando com a gente o que nós viemos buscar, que é a nossa melhor. Não 10, nota 10, mas vamos conseguir o 8 aí, que eu já falei. Meus irmãos, agradecer a Deus, então, acima de tudo, e ter a certeza de que nós não estamos desamparados e que nós estamos no nosso melhor momento. Nós estamos no nosso melhor momento e estamos vencendo, senão a gente não estava aqui. Agradecer a casa sempre pelo carinho, pelo convite, pela grande oportunidade para a gente lembrar os ensinamentos do Cristo. E a cada um de vocês também pela paciência e o entendimento de todos nós. Muito obrigado, que Deus nos abençoe hoje sim. Nós que agradecemos, Johnny. Deus te abençoe, essa palestra foi maravilhosa. A espera teve que se ausentar, ela pediu para dar continuidade. Você conclui aqui? Só um minutinho.